E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 41, do verso 8 ao verso 13. Aqui, enquanto você abre, eu vou explicando um pouco do contexto do livro. É que nós veremos uma porção do escrito do profeta Isaías, filho do profeta Amós. Ele escreveu essa porção em algum tempo entre 740 a.C. e 681 a.C., ou seja, Isaías escreveu o que ele escreveu tem mais de 2.500 anos, quase 3.000 anos atrás, mas como os irmãos verão, é muito atual, parece que ele está escrevendo hoje. E nós leremos uma porção do texto, do 41, do verso 8 ao 13, que está na segunda parte do livro do profeta Isaías, que começa no capítulo 40 e vai até o fim. E é uma sessão focada em falar da restauração em Israel, e principalmente responder duas perguntas. Deus pode restaurar Israel? E a resposta é Deus pode. Mas a segunda pergunta é a mais importante, que Isaías vai tentar responder bastante. Deus quer restaurar Israel? Deus queria restaurar o povo dele? E era essa pergunta que focou basicamente o escrito do profeta Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 60, incluindo esse capítulo 41, do verso 1 ao verso 8, do verso 8 ao verso 13, que eu acompanho que você leia comigo. Que diz assim: Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor o que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, e que saiamos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós completamos 14, hoje não, no começo do mês 14, ou 19 anos, a gente não sabe qual é a conta. O seu João diz que é 19, então eu vou confiar no seu João que é 19. 19 anos de congregação. Ao mesmo tempo que é uma notícia boa, 19 anos não são 19 dias, é uma notícia que nos traz tristeza, porque ainda não conseguimos alcançar aquilo que almejamos, ainda não conseguimos alcançar aquilo que queremos alcançar, que é nos organizar como igrejas, que é ser uma igreja independente, ser uma igreja, a Igreja Presbiteriana Vitória. Esse é o nosso sonho. Só que nesse processo de organização da igreja, muitas vezes a igreja precisou recomeçar. Veio o pastor, saiu o pastor. Entrou outro pastor, saiu o pastor. Entrou outro pastor, saiu o pastor. Entrou o pastor, saiu o pastor, até que nesse roda eu cheguei. E meus irmãos, todas as vezes que nós precisamos recomeçar, dá medo. E é natural, todo mundo tem medo. Você tem seus medos,
eu tenho os meus medos. E recomeçar não é uma tarefa fácil, porque ela exige morte de muitos conceitos, deixar para lá muitas ideias que a gente julga serem as acertadas. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que recomeçar. Isso vale não só para a nossa igreja, mas isso vale para as nossas vidas, para tudo, para absolutamente tudo. Nós precisamos não ter medo de recomeçar, não temer o futuro, não ter medo daquilo que vem. E por isso o tema do sermão de hoje é sem medo de recomeçar. E a primeira lição que esse texto nos traz é que nós não podemos ter medo de recomeçar, porque Deus nos ama. Do verso 8 ao verso 9, a Bíblia diz assim: mas tu, Israel, servo meu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Meus irmãos, a certeza que Deus nos ama é algo que percorre toda a Escritura. Desde a criação, passando pela queda, aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, esses podem ter uma certeza: Deus te ama. Ama tanto que Ele deu o próprio Filho por amor a nós, que Ele enviou o próprio Filho a morrer no lugar de pessoas que não valiam nada, que Romanos falam que era inimigo dele. Você que é pai, pensa só, aquela pessoa que mais te ofende, que mais fala mal de você, aí essa pessoa pisa na bola, aí você, em vez de bem feito, você fala assim: a sua pena, meu filho vai no seu lugar. Isso não existe. Isso só existe nos planos de Deus, mostrando o tamanho do amor de Deus por nós. E esse amor é visto não só no envio de Jesus, mas também em muitas outras obras. E aqui é registrada algumas dessas obras, quando ele começa dizendo que Deus escolheu Israel, Deus escolheu o seu povo. Meu irmão e minha irmã, Deus te escolheu. Quando você não era nada, quando você nem pensava em nascer, Deus já tinha te escolhido. E é interessante que ele diz, olha o que ele fala sobre Abraão, que Abraão é amigo dele. Mais do que servos, meus irmãos, nós podemos ter a certeza que assim como Abraão, nós fomos escolhidos para sermos amigos de Deus, para termos relacionamento com Deus. Ou numa tradução mais literal, Deus está chamando aqui Abraão de amado. Deus está falando: Abraão é meu amado. Abraão é quem eu amo, é meu amigo, é meu amado irmão, meu amado amigo. Como diz Tiago no seu livro, na sua epístola, no capítulo 2, verso 23, se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Além disso, a Bíblia diz que não só escolheu, não só te fez amigo dele, mas ele te trouxe de todos os lugares da terra. Ele fez forte o seu povo, um povo que não se limita mais só a Israel, mas um povo agora que está espalhado em todos os cantos do planeta, e nós somos prova disso,
Porque nós estamos a Israel, milhares de quilômetros de distância, nós estamos no Brasil, milhares de quilômetros de distância de Israel. Eu, pelo menos, não tenho nenhum parente judeu. E creio que muitos aqui também não têm. Mas mesmo assim, você é filho de Deus. Mesmo assim, você é amado de Deus. Mesmo assim, você é amigo de Deus. Amigos que Ele chamou de todas as tribos, povos, raças, nações. E como se não bastasse fazer tudo isso, Ele ainda reforça o amor dEle. Quando Ele diz, eu escolhi Israel. E num ato de amor intenso, Ele fala, olha, esse Israel pecou muito contra mim. Mas ele afirma, eu não rejeitei. Fim do verso 9. Eu te escolhi e não te rejeitei. Meus irmãos, se você fizer uma análise pessoal da sua vida, do seu coração, você vai ver que você não faz muitas coisas que agradam a Deus. E que você faz muitas coisas que desagradam a Deus. E que se talvez você fosse a pessoa que sofresse tanta ofensa, você deixaria de falar com a pessoa. Eu lembro de uma aula que a gente teve aqui na quinta-feira, que a gente estava falando sobre se Jesus fizesse as coisas que a gente fizesse, quando a gente faz algo errado para Jesus, e aí com a gente olha, fulano errou comigo, eu perdoo fulano, mas é fulano lá e eu cá. Imagina se Jesus fizesse isso com a gente. Mas Jesus não faz isso. Jesus não nos rejeita. Um Deus que nos escolheu, um Deus que nos fez amigo, um Deus que nos fez amado, um Deus que nos chamou mesmo muito distante. Um Deus que nos escolheu e que a nossa única ligação aqui talvez seja sermos filhos de Deus. Um amor que é infinito. Um amor que não tem precedente. Um amor que não tem comparação. Nem um amor de mãe para com filho é tão grande, igual o amor de Deus por você. Isso significa que Deus nos ama e o amor dele é incondicional. Ou seja, Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar, porque Ele quer nos amar, não por algo que você tenha feito, mas porque Ele falou assim, olha, eu vou te amar, você vai ser o meu amado, você vai ser o meu amigo. Abraão não tinha feito nada, ninguém sabia quem era Abraão até ele ser chamado por Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, um Deus que não pode mentir, um Deus que é fiel, um Deus que é soberano, um Deus que nos ama, por que temer? Esse Deus tão grandioso, tão poderoso, é o nosso Deus, é o nosso amigo, é o nosso Senhor, por que ter medo? Por que ter medo do futuro? Por que ter medo de recomeçar, como Israel precisava recomeçar aqui? Abandonado pelo rei. Pecavam contra Deus. Israel aqui tinha abandonado o Senhor e precisavam recomeçar essa vida com Deus novamente. E Deus está falando, olha, não temas. Eu sei que vocês têm muitos inimigos. Ele fala antes, mas eu sei que vocês têm muitos inimigos. Mas não temas, porque eu sou contigo.
Faça igual Davi no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ou do que terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então não temas, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus te ama. Mas a Bíblia continua e diz que nós não podemos ter medo de recomeçar, porque Deus cuida de nós. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O profeta continua anunciando as palavras de Deus, e aqui ele dá uma ordem. O profeta aqui não está pedindo. O profeta aqui não está só dando uma instrução. Se possível, faça isso. O profeta aqui está dando uma ordem, que é: não tema. Se tiver na sua Bíblia aí, está um ponto de exclamação. Depois eu deveria estar. Está uma vírgula, mas deveria estar um ponto de exclamação. Não tema. E ele diz o porquê não temer. E ele diz porque a gente não tem que ter medo. Porque o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que criou o tempo, o Deus que já determinou todas as coisas, o Deus que reina sobre tudo e todos, esse Deus é contigo. E ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não é qualquer, você não está comigo, que não serve para nada. Não está comigo. No máximo vou te dar um apoio moral, aqueles bem ruinzinho, olha lá. Você está com o Rei da Glória. Você está com aquele que é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, que tem a sua vida escrita nas mãos dele, que não cai um fio de cabeça da sua cabeça sem que ele ordene. Ele é contigo. Ele não está simplesmente sentado no trono, sem se importar com o que você faz. Ele não está sentado no trono, fingindo que não sabe de nada. Pelo contrário, Ele é conosco em todo o tempo. Nas boas horas. E naquelas que nós julgamos sejam ruins. Mas se Deus está conosco, até essas daí são boas. O segundo motivo que Deus nos dá para nós não temermos, para nós não termos medo, é porque Ele é o nosso Deus. O Deus que fortalece, que ajuda, que sustenta com sua destra fiel. Ou numa tradução mais literal, como traz algumas outras versões, com a sua destra da justiça. Então é o Deus justo, sentado no trono e fazendo justiça, trazendo a justiça. E todos nós temos histórias para dar, vender, emprestar, de como Deus, naquele momento que não restava muita esperança, naquele momento que não tinha mais nada, que nada poderia ser feito, Deus foi lá e fez um milagre. Todo mundo aqui tem pelo menos uma dezena de histórias assim. Todo mundo aqui pode ficar uma noite contando histórias de como Deus é um Deus que anda conosco, que conhece as nossas dores, que conhece aquilo que nos assombra, que conhece exatamente o que tira o nosso sono. Mas o que nós muitas vezes nos esquecemos é que Ele é maior que todas essas coisas. Ele é mais poderoso que todas essas coisas.
Pois então, meus irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que em todo o tempo repete para você, e eu aprendi com um professor de ciência que para você guardar alguma coisa, você precisa dizer 3 vezes algo. Então, o nome, por exemplo, você tem que falar 3 vezes o nome da pessoa, que aí fixa na cabeça e você não esquece mais. Para mim não funciona não, tem que ser umas 30 no mínimo. Mas fale com você agora, no seu coração, repita com você mesmo, que Deus é comigo. Qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer momento, lembre-se, Deus é comigo. Deus está comigo. Todos nós temos nossas lutas, todos nós temos nossos momentos que parece que a melhor coisa a fazer é fazer nada, é ficar lá em casa, no escuro, fazendo nada, não quer ver ninguém, não quer fazer nada. Nesses momentos, lembre-se sempre, Deus é comigo. Se o seu candidato ganhar ou perder, lembre-se, Deus é comigo. Deus está comigo no tempo bom, no tempo ruim, porque Ele é o meu Deus, o meu amigo. E eu sou o amado dEle. E saiba também que Ele é quem nos sustenta quando estamos caídos e perto da derrota. Ele nos fortalece quando já não temos mais forças. Ele ajuda quando não há mais esperança. Esse é o nosso Deus, o Deus de toda a providência, de toda a santidade, de todo amor e pronto para socorrer e ajudar aqueles que precisam dele. Como diz o Salmo 46, verso 1, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O nosso Deus, então, é um Deus que fala para nós não termos medo, e por isso nós não podemos ter medo de recomeçar, porque Deus nos ama, porque Deus cuida de nós, e nós não podemos ter medo de recomeçar, porque Deus garante a nossa vitória. Do verso 11 ao verso 13 ele diz assim: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, sendo reduzidos a nada e coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O profeta termina anunciando as palavras dizendo que todos os que estão contra os filhos de Deus, todos e tudo que é contra os filhos de Deus, sejam homens, sejam principados, sejam potestades, sejam pecados, tudo isso perecerá. Tudo isso desaparecerá, tudo isso será destruído, tudo isso será deixado em nada, nem serão lembrados. Então aproveita toda essa dor. Eu vou falar algo, entendo que eu vou falar. Curte o momento de dor, de angústia, de sofrimento, porque um dia isso não vai nem ser lembrado por você mais. Você nem vai lembrar que passou por isso. Você nem vai saber o que é isso. Você nem vai lembrar dessas coisas que te afligem. Você nem vai lembrar dessas coisas que te trazem angústia.
Você lembra e fala, eu não quero nem pensar sobre isso. Que só de pensar você já fica, já ataca a ansiedade, ataca tudo. Isso não mais vai existir. Isso um dia deixará de existir e nós nem nos lembraremos dessa coisa. Porque quando formos para a glória, ou quando Cristo descer dos céus, essas coisas não existirão. E o Senhor termina esse verso dizendo, essa parte do texto, dizendo do porquê que a gente pode confiar na vitória. Porque que quando eu recomeçar, eu tenho que ter certeza que o final é vitorioso. Ele diz, primeiro, porque Ele é o Senhor. E aqui ele usa o termo Yahvé. E se você ler na sua Bíblia aí verso 13, tá porque eu, o Senhor, e Senhor está escrito tudo em maiúsculo. Todas as letras aí em caixa alta. Quando está assim na Bíblia, é porque o termo que aparece na Bíblia hebraica é Yahvé. Yahvé é o Deus da aliança. Yahvé é o Deus do pacto. Yahvé é o Deus que eu sou. É assim que ele se revela. Eu sou. Ele não era, ele não será, ele é. Ele é o Deus da aliança, aquele que promete e não pode falhar. Aquele que promete e não pode fazer outra coisa a não ser aquilo que ele prometeu. Aquele que garante que a aliança se cumpra. Então ele diz, olha, eu sou o Deus da aliança. Você vai ter vitória, não porque você merece. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Que Deus nos salvou, a gente não merecia a salvação. Ele simplesmente falou, olha, você vai ser salvo. E Deus não te trata de acordo com os seus merecimentos. Porque se tratasse de acordo com os nossos merecimentos, nós continuaríamos não merecendo nada. Mas Ele nos dá porque Ele é um Deus fiel à aliança e à promessa que Ele fez. Porque apesar de nós sermos infiéis, Ele não falha. Ele não erra. E é como se Deus estivesse dando uma carteirada aqui em nós, meus irmãos. É Deus falando assim, não sei se você já escutou, sabe com quem você está falando? É Deus falando, sabe com quem você está falando? Não está falando com qualquer Zé Ninguém, não. Quem está prometendo essas coisas para você, não é o meu profeta. Quem está prometendo essas coisas para você, não é o pastor que está pregando aqui, não é o Natan. Natan não tem capacidade nenhuma de fazer cumprir essas coisas. Mas quem está prometendo a vitória para você é o Rei da glória. É o Deus que não falha. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus do pacto, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o teu Deus. Que se fez homem, morreu por você, o teu Deus, que hoje habita em você, na pessoa do Espírito Santo, o teu Deus, que nunca te abandonou, abandona ou abandonará. E Ele está falando que segurando a tua mão com firmeza, sem vacilar. Sabe quando o pai, a criança é pequena, e o pai pega na mão da criança para atravessar a rua? Pode acontecer qualquer coisa, mas aquela mão não solta. Esse é Deus segurando a tua mão. Cada dia da tua vida, em todo o tempo. E a ideia aqui de Deus falar que nos ajuda, no verso 13, quando ele diz, não temas que eu te ajudo. No português fica um pouco obscuro, o que é ajudo? Fica um pouco vago, mas a riqueza do hebraico aqui, ela traz um entendimento profundo desse termo, que é a ideia de já está ajudado.
A tradução aqui falou em ajudo, mas se a gente for traduzir de acordo com a palavra em hebraico, no tempo verbal hebraico, o certo seria: não temas, porque eu já te ajudei. Quando você pensa em orar, Deus já fez. E a Bíblia nos ensina isso, que quando chega a nós a necessidade, Deus já sabe ela muito antes de você saber. E já fez algo a respeito muito antes de você pedir. Ele já sabe. Ele já conhece. Ele já te ajudou antes da situação acontecer. A Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 17, Paulo diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo está reconhecendo que o que ele fez, só obteve vitória, apesar das lutas. A vitória foi proclamar a pregação do Evangelho, levar a pregação do Evangelho a todas as pessoas. A luta era quase parar na boca de um leão. Não é que ele ficou sem dinheiro no meio do caminho. Não é que o gás subiu no meio do caminho. Ele quase morreu no meio do caminho. Mas mesmo assim, ele continuou firme, sabendo que o Deus que prometeu a vitória para ele, guardaria e daria forças para ele vencer. Então não tenha medo, porque você já foi ajudado. Não tenha medo, porque Deus, o Deus da sua salvação, já te ajudou antes de você pedir, antes de você saber, antes de você passar, antes de acontecer. Deus já está lá com a ajuda necessária, basta confiar. E aqui é a parte mais difícil, porque Deus tem poder para fazer o mar se abrir no meio. Ele tem poder simplesmente para parar o sol, para fazer todas as coisas. Mas o mais difícil dessa história é a gente confiar nesse Deus. Por isso, meus irmãos, para tudo na sua vida, e para essa igreja também, não tenhamos medo de recomeçar mais uma vez. A sua vida exige vários recomeços. E essa igreja está precisando recomeçar mais uma vez. E se Deus quiser, nós sairemos vitoriosos e cumpriremos o sonho que começou no coração do nosso irmão João, e agora é o sonho de todos nós, de sermos uma igreja grande, não de tamanho, não de dinheiro, mas de influência na propagação do Evangelho a todas as pessoas. Porque o que mede o sucesso de uma igreja não é a quantidade de membros, não é o dinheiro que ela manda para a missão, mas é a saúde espiritual dos seus membros e quanto que esses membros refletem a imagem de Cristo. Que nós então possamos recomeçar mais uma vez. Já recomeçamos tantas e tantas vezes, mas que nós não tenhamos medo de recomeçar mais uma, porque Deus nos ama, e Ele ama essa igreja, porque Deus nos guarda, cuida de nós e cuida dessa igreja, e porque Deus garante a nossa vitória, e Ele garantirá a vitória dessa igreja, e de todos os seus problemas, ainda que não seja nessa vida, mas na volta de Cristo, todos eles desaparecerão. E se serve de exemplo
ele serve o maior exemplo de todos, o próprio Senhor Jesus. Se você lembrar da vida dele, ele não teme nada, nada. Ah, Jesus, tempestade, vai afundar. Jesus está dormindo. Os fariseus chegam, vamos te matar. Jesus está andando no meio deles, aparece do outro lado do rio. O único ser que Jesus temeu foi o Pai. Foi Deus Pai. Porque quando ele sabe que vai enfrentar a ira de Deus, a Bíblia diz que ele se angustiou a ponto de suar sangue. Mas nada mais fez ele ter medo. Ele não era rico. Ele dependia do sustento de mulheres, Lucas narra isso. E não sei se os irmãos sabem, mas mulheres não trabalhavam naquela época, tá? Então, Jesus dependia do sustento de pessoas que não trabalhavam. E nunca faltou nada para ele comer. Jesus parava a tempestade, as pessoas ameaçavam ele de morte, ele continuava andando como se nada tivesse acontecido, porque ele confiava, porque ele não tinha medo. E nos ordena, e o próprio Jesus também nos ordena a não nos atemorizarmos, não termos medo. Como no evento em Marcos 5,36, em que Jairo perde a filha de Jairo morreu. E Jesus vira para ele e diz: não temas, tão somente creia. E a Bíblia diz que aquela menina foi ressuscitada. Ou quando Pedro andou sobre as águas, e aí ele entendeu o que estava acontecendo e começou a afogar. E foi Jesus que tirou ele da água. Pensa a cena, Jesus ainda estava andando sobre as águas, tá? Ele pegou Pedro e subiu Pedro do fundo do mar. Então, como ele disse para Jairo, que você possa ter isso no seu coração também todos os dias, quando você acordar. Não temas, tão somente creia, porque Ele te ama, porque Ele cuida de você e porque Ele garante a sua vitória. Que Deus nos abençoe. A gente vai fazer um tempo de oração agora, mas eu quero que você tenha esse tempo com Deus. E se há algum lugar da sua vida aí que está precisando de um recomeço, se é um recomeço com Deus, se é um recomeço com algum membro da sua família, se é um recomeço no trabalho, se é o recomeço de um sonho, que você coloque agora diante do Senhor e peça para Ele te dar um coração que não teme, mas um coração que crê e que obedece e que tem certeza do amor, do cuidado e da vitória que Ele nos traz. Tenha você e Deus esse tempo de oração. E depois o nosso irmão Xande nos conduzirá a Deus numa canção. E enquanto você for orando, quando você terminar, se coloque de pé para nós cantarmos ao nosso Deus.